Era a noite do dia 6 de agosto de 1930 em Nova York, nos Estados Unidos. Joseph Force Crater, juiz da Suprema Corte do Estado, com 41 anos de idade na época, sai de uma churrascaria na rua 45 Oeste. Ele está com alguns amigos e diz que precisa correr, pois está atrasado para um espetáculo da Broadway. Então, o juiz sai do restaurante, pega um táxi e segue o seu caminho. A partir desse momento, ele nunca mais foi visto. O mistério do desaparecimento do juiz Joseph Crater já tem mais de 90 anos, e mesmo após uma nova pista aparecer em 2005, ainda não está completamente esclarecido. Será que você é capaz de juntar os pontos desse mistério? Assista o vídeo até o final. Você está no Teoria 78. Joseph Force Crater nasceu em 5 de janeiro de 1889, no estado da Pensilvânia, vizinho ao estado de Nova York. Crater era um homem elegante e trabalhador. Ele estudou na Lafayette College para sua graduação e depois na Faculdade de Direito de Columbia. Foi na Faculdade de Direito de Columbia que ele conheceu sua futura esposa, Stella Wheeler. Na época, Stella estava casada, porém o jovem advogado, Joseph Crater, ajudou a mulher com o seu divórcio. Assim, livre do primeiro marido de Stella, os dois se casaram em 1917. Crater seguiu sua carreira trabalhando como assessor jurídico e também dando aulas em diversas faculdades da região de Nova York. Graças ao seu bom currículo, foi contratado como secretário do juiz da Suprema Corte de Nova York, Robert Wagner. Ao mesmo tempo, Crater advogava em seu escritório. Porém, Wagner foi eleito para o Senado dos Estados Unidos. O que poderia parecer algo ruim, se tornou uma possibilidade de crescimento para Crater. Graças ao seu bom relacionamento com o agora senador Wagner, ele se tornou uma espécie de protegido político. Assim, Crater alcançou uma pequena fortuna por meio de seu trabalho como advogado. Por conta disso, em 1927, comprou um apartamento na Quinta Avenida como presente para sua esposa Stella. Além disso, o casal tinha uma casa de veraneio em Belgrade Lakes, no estado do Maine, onde passavam os períodos de folga. Durante todo esse tempo, seu relacionamento com Wagner se manteve muito próximo, o que fez as ambições políticas de Crater desabrocharem. Dessa forma, em abril de 1930, Franklin Delano Roosevelt, então governador do estado de Nova York, nomeou Crater para a Suprema Corte do Estado. Ao contrário do que acontecia com boa parte da população dos Estados Unidos durante o período da Grande Depressão de 1929 e os anos seguintes, Crater estava muito bem financeiramente e ganhava algo em torno de $25 mil por ano, o equivalente a quase R$2 milhões em valores atualizados. Até hoje, nos Estados Unidos, muitas pessoas acreditam que quando Roosevelt se tornou presidente, teria indicado Crater para uma vaga na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, nessa época, o juiz Joseph Crater era uma pessoa muito conhecida em Nova York. Ele conhecia os policiais, os políticos, os produtores da Broadway, as dançarinas. Joseph Crater poderia ser considerado uma celebridade no fim dos anos 1920 e começo dos anos 1930 em Nova York. E se você é uma celebridade em Nova York, é uma celebridade em todos os Estados Unidos. Até mesmo por sua fama e dinheiro, Crater era reconhecido como um grande mulherengo. Em seu círculo social, as pessoas tratavam com naturalidade seus sumiços de alguns dias para ficar com outras mulheres. Isso inclusive lhe rendeu o apelido de Good Time Joe. Em 2 de agosto de 1930, apenas alguns meses após a sua nomeação para a Suprema Corte Estadual, Crater e sua esposa foram para a casa de veraneio do casal no Maine, para passar as férias do juiz por lá. Porém, o que era para ser um período de relaxamento e diversão, acabou sendo interrompido por diversas ligações que irritaram o juiz Crater. Por conta disso, Crater decide voltar para Nova York logo no dia 3 de agosto. Antes de sair do Maine, ele disse à sua esposa que precisava ajeitar umas coisas e que estaria de volta até o dia 9 de agosto, aniversário de Stella. Já em Nova York, Crater passou a noite do dia 4 de agosto no apartamento da Quinta Avenida e disse à empregada que trabalhava no local que voltaria ao Maine no dia 7. Nos dias 5 e 6 de agosto, Crater foi ao seu escritório. No dia 6, o juiz pediu que sua secretária fosse ao banco para tirar $5.150. Nos dias de hoje, esse valor equivaleria a mais ou menos R$400 mil. Na noite do dia 6 de agosto, Crater visitou seu amigo Joseph Gansky. Gansky trabalhava com a venda de ingressos para eventos, em especial para Broadway. O amigo do juiz, então,
providenciou ingressos para que Crater assistisse ao espetáculo Dancing Partner. O espetáculo havia estreado na noite anterior, e há quem diga que o juiz Joseph Crater estava presente na estreia. De qualquer forma, naquela noite, Crater jantou em uma choperia e churrascaria chamada Bill Hess Chop House, no distrito teatral da Rua 45 Oeste. Crater estava acompanhado do advogado William Klein e da dançarina Sally Lou Ritz, que as más línguas diziam que poderia ser uma de suas amantes. Por volta das 21h15, o trio deixou o restaurante. Crater, de acordo com alguns relatos, entrou em um táxi, possivelmente para ir assistir ao espetáculo Dancing Partner, que seria realizado próximo dali, mas nunca mais foi visto. Apesar de o juiz Crater ter sido visto pela última vez em 6 de agosto, apenas dias depois as pessoas começaram a se preocupar com o seu desaparecimento. O tempo passava e Stella acreditava que o seu marido estava trabalhando em Nova York, enquanto os colegas do juiz presumiam que ele estava em Maine com Stella ou em algum outro lugar com uma amante. Porém, Stella passou a se preocupar mais com o desaparecimento de seu marido quando ele não voltou para o Maine para o aniversário dela em 9 de agosto. A partir desse momento, ela começou a ligar para conhecidos em busca de informações. Acredita-se que os conhecidos para quem ela ligou, em sua maioria amigos pessoais de Crater, achavam que ele poderia estar com uma de suas amantes, e de maneira instintiva, tentaram proteger o amigo dizendo a Stella que ele deveria estar trabalhando em alguma coisa sigilosa. Porém, quando Crater não voltou ao trabalho após o final de suas férias no dia 3 de setembro, quase um mês depois de alguém o ter visto pela última vez, seu desaparecimento passou a ser levado mais a sério. O desaparecimento de Crater se tornou público, e no dia seguinte, um boletim de desaparecimento foi registrado na polícia de Nova York. O sumiço do juiz da Suprema Corte de Nova York se tornou uma história conhecida nacionalmente. Hospitais foram contactados e corpos sem vida encontrados foram comparados com Crater, sem sucesso. Quase 100 testemunhas foram chamadas para prestar depoimento em um inquérito do grande júri sobre o desaparecimento do juiz. Contudo, em janeiro de 1931, o grande júri chegou à única conclusão possível para o momento. Ninguém tinha a menor ideia do que havia acontecido com o juiz. Sem qualquer tipo de solução para o desaparecimento de Joseph Crater, as teorias começaram a surgir, sendo que a primeira delas diz que Crater fugiu. Para entender essa teoria, é importante saber um pouco mais sobre o cenário político da época em Nova York e nos Estados Unidos. Como sabemos, o juiz Joseph Crater ocupava um cargo na Suprema Corte de Nova York e tinha muita influência política, em especial no estado de Nova York. Crater havia sido indicado à Suprema Corte de Nova York pelo governador Franklin Delano Roosevelt, que era do Partido Democrata. Contudo, Joseph Crater teria que vencer uma nova eleição que aconteceria ainda em 1930, para continuar no cargo para o qual foi indicado. Então, Crater passou a ser uma peça-chave para que os democratas conseguissem a reeleição de Roosevelt como governador, ou até mesmo a sua eleição como presidente anos depois. Em decorrência da Grande Depressão, desde que não acontecessem grandes escândalos, o caminho de um democrata para a Casa Branca estava aberto, pois Herbert Hoover era o presidente dos Estados Unidos na época, e ele era do Partido Republicano. Contudo, na época os democratas trabalhavam em estreita colaboração com uma organização conhecida como Tammany Hall. Esta organização dominou tanto a cidade quanto a política do estado de Nova York por mais de um século. Apesar disso, seu nome se tornou sinônimo de corrupção. De qualquer forma, naquele período, se você é um democrata trabalhando com Tammany Hall, as chances de vencer qualquer tipo de eleição eram grandes. Durante a década de 1920, Tammany Hall se infiltrou nos mais variados níveis da política de Nova York, sendo que em 1929, o juiz Crater tornou-se presidente de um ramo-chave da Tammany, o Cuyahoga Club. Apesar da Grande Depressão, os eleitores do estado de Nova York naquele momento estavam cansados da corrupção descarada que acontecia. Por isso, as eleições de 1930 eram um ponto-chave, pois os republicanos teriam uma boa chance de vencer alguns dos principais cargos ocupados pelos democratas, especialmente o de governador. Naquela eleição, o maior adversário de Roosevelt era o promotor republicano Charles Tuttle. Tuttle usava como bandeira sua cruzada para expor e acabar com a corrupção judicial que existia naquele momento. Antes do desaparecimento de Crater, o escritório de Tuttle moveu diversos advogados e investigadores para apurar e examinar provas de corrupção judicial. Entre os principais alvos dessa cruzada contra a corrupção estava Tammany Hall. Se Tuttle conseguisse comprovar toda a corrupção existente em Tammany Hall, poderia derrotar Roosevelt e os democratas. Por conta disso, Crater poderia ser uma testemunha-chave
ou até mesmo um dos principais alvos da investigação. Portanto, há quem acredite que Crater pode ter fugido para evitar testemunhar contra aqueles que o ajudaram ao longo de sua carreira ou para livrar a própria cara. Também existem suspeitas de que Crater pode ter sido envolvido em esquemas de compra e venda de cargos de juiz, inclusive o seu próprio, na Suprema Corte do Estado. Se tais fatos realmente fossem comprovados, o juiz poderia estar temendo que as investigações em torno de Tammany Hall o atingissem, preferindo então sumir de vez, ao invés de tentar se defender. Uma outra vertente para essa teoria é mais simples, e ela gira em torno de Crater ter fugido para começar uma nova vida com uma amante. Como já sabemos neste momento, Joseph Crater gostava da vida noturna e de se envolver com outras mulheres, tendo sido apelidado como Good Time Joe. Por isso, em algum momento, ele pode ter decidido ir embora com uma de suas amantes. Independente do motivo de sua fuga, seja político ou amoroso, durante os anos seguintes algumas supostas testemunhas disseram ter visto o juiz Joseph Crater. Em 1936, um garimpeiro chamado Lucky Blackett se dirigiu à polícia de Los Angeles para reportar que havia se encontrado pessoalmente com o juiz naquele estado da Califórnia. O homem contou que conversou com Crater, que teria admitido ser o juiz desaparecido, além de dizer que, dentro de um ano, seria considerado um homem legalmente morto. A polícia de Los Angeles juntou forças com a de Nova York para tentar localizar o juiz no estado da Califórnia. Durante as buscas, diversas pessoas conversaram com a polícia, e ao verem uma foto de Crater, afirmaram terem visto aquela pessoa pela região. Apesar disso, Crater não foi encontrado. Você está gostando da história? Não deixe de dar o like no vídeo para o YouTube entender isso e o recomendar para mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. É de graça e você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo sobre mistérios, casos sobrenaturais e ufologia. A sua ajuda para o nosso crescimento é muito importante e eu sou muito grato por ela. Richard Tufel, um autor e jornalista norte-americano, propôs a teoria de que Crater faleceu de causas naturais e teve seu corpo escondido para evitar um escândalo. De acordo com a tese, após examinar os depoimentos de William Klein e de Sally Lou Ritz, que jantaram com Crater na noite de seu desaparecimento, Tufel descobriu que os dois mudaram suas declarações iniciais e disseram que eles entraram no táxi, mas o juiz decidiu seguir a pé seu caminho. Para ele, este fato é corroborado por conta de o local onde o espetáculo Dancing Partner seria realizado ficava a 10 minutos de distância a pé do restaurante. Tufel crê que depois de assistir a uma parte do espetáculo, Crater decidiu ir a outro lugar para se divertir. Assim, tomou rumo até um bordel próximo que era comandado por Polly Adler, uma mulher famosa pela noite nova-iorquina da época. A teoria sugere que Crater pode ter falecido de causas naturais no local, enquanto mantinha relações com uma funcionária da casa. Para evitar um escândalo, Adler teria chamado algum de seus amigos criminosos para retirar o corpo do juiz do local e escondê-lo em um lugar onde não pudesse ser encontrado. De acordo com Tufel, Adler relatou tudo isso em um rascunho inicial de um livro de memórias que ela estava escrevendo. Porém, tal rascunho nunca foi encontrado, e muito menos um livro publicado. Por fim, chegamos à teoria de que ele pode ter sido morto. Essa tese, inclusive, é apoiada pelo historiador da polícia de Nova York, John Podgorski, que diz que esta conclusão é quase que pacificamente aceita pela polícia, apesar de não terem provas firmes o bastante para levar alguém a julgamento. Assim, alguns afirmam que Crater na verdade não estava com medo de testemunhar contra seus amigos ou Tammany Hall. Pelo contrário, ele estava muito disposto a fazer isso. Por conta disso, ele foi silenciado antes de conseguir falar com as autoridades. A esposa do juiz Crater, Stella, sempre acreditou que seu marido foi sequestrado e morto. De acordo com ela, Joseph jamais fugiria de nada, nem de ninguém. Na época do desaparecimento de seu marido, Stella não soube informar nada de útil para as investigações. Porém, em 1937, ela deu uma entrevista para uma revista e disse que acreditava que Joseph foi embora da casa de veraneio no Maine, no início das férias do casal, para conversar e aconselhar o chefe de Tammany Hall, Martin Healy, sobre a investigação que estava sendo conduzida por Tuttle. Para Stella, não há qualquer dúvida de que o Tammany Hall está envolvido no desaparecimento e possível morte de seu marido. Além da possibilidade de a máfia ou de políticos corruptos terem colocado fim à vida de Crater, há quem acredite que ele se envolveu com a mulher de algum criminoso. Por isso, o homem traído teria armado alguma emboscada para o juiz e acabado com a vida dele. Já em 2005, 75 anos após o desaparecimento de Joseph Crater, Stella Ferrucci Good, moradora de Belrose, Queens, e sem qualquer relação com a mulher de Joseph Crater, fora a coincidência do nome,
faleceu aos 91 anos de idade. Surpreendentemente, em sua caixa de depósito de seguro, um envelope foi encontrado por sua família. Neste misterioso envelope estava escrito: "Não abrir até a minha morte". Como ela já havia falecido, a família abriu o envelope e encontrou diversas anotações que diziam que o marido de Stella Ferrucci Good, Robert Good, falecido em 1975, sabia o que havia acontecido com Crater. De acordo com o que diziam as anotações, Frank Burns, um taxista amigo de seu marido, em uma noite de bebedeira, contou a Robert que ele era o motorista do táxi que pegou Joseph Crater na noite do dia 6 de agosto de 1930. O taxista afirmava que dirigiu por alguns quarteirões com Crater sozinho no banco de trás do carro. Porém, ele parou o carro para que outras 2 pessoas entrassem. Após as outras 2 pessoas entrarem no carro, o taxista levou o trio até Coney Island, onde o juiz foi morto e enterrado sob um calçadão que existia no local. Nas notas de Stella Ferrucci Good, não havia qualquer explicação sobre quem eram as pessoas que haviam colocado fim a de Carter e qual a motivação de tal fato. Apesar da nova possível revelação, a polícia de Nova York não pôde buscar pelo corpo do juiz desaparecido, pois sobre o local indicado como sendo onde ele foi enterrado, está construído o Aquário de Nova York. Rico, poderoso e com conexões influentes por Nova York e todos os Estados Unidos, o juiz Joseph Force Crater estava cada dia mais perto de se tornar uma das pessoas mais influentes de Nova York. Porém, apesar disso, até hoje existem pouquíssimas, para não dizer nenhuma, provas importantes que possam levar ao seu paradeiro. Quase tudo praticamente é pura especulação. O que você acha que aconteceu com o juiz Crater? Deixe sua opinião nos comentários. Você gosta de vídeos como esse? Assista ao próximo que já vai começar. Uma das maiores mentes do século XX desaparece sem deixar rastros. Cartas e testemunhos são usados como pistas para o que teria acontecido com ele. Quase 90 anos após, o desaparecimento de Ettore Majorana ainda é um dos maiores mistérios do século passado.